É, minha gente amiga, a vida nos revela muita surpresa. Mas, Zamataro, a esposa, a viúva que foi presa, ela chegou a fazer uma postagem na internet, não chegou? E a gente tem essa imagem? Olha só o que ela falou após a morte do marido. E também causou estranheza que ela não tinha ido até o velório. Estranho, né? Uma mulher cirurgiã, conhecida em Aracaju, não ir no velório do próprio marido. Deixa eu ver essa postagem. Meu amor, não existem palavras que eu possa expressar tamanha dor que sentimos pela sua partida. Um marido amoroso, pai, presente, além de excelente irmão e filho. Te amarei para sempre e um dia estaremos juntos de novo. Pode deixar que estou sendo forte e continuarei minha missão de amor com nossa família, minhas pacientes e nossos filhos. Vem para cá. Pois a polícia acaba de afirmar que tudo isso é falsidade. Que a doutora cirurgiã plástica Daniela tramou a morte do marido, participou da morte do marido, porque na noite anterior ele teria flagrado a esposa num relacionamento amoroso com a própria secretária. O marido teria ficado furioso e ela e a namorada, secretária, portanto seria um relacionamento extraconjugal, teriam tramado o plano, segundo a suspeita. Veja. Um crime planejado e orquestrado por 3 mulheres. A gente não podia imaginar que isso viria de quem nós menos esperávamos. Uma pessoa de nível, uma pessoa formada, que o meu irmão confiava. Detalhes da emboscada que vitimou o advogado José Lael de Souza Rodrigues Júnior, de 42 anos, e que deixou ferido o filho dele, um jovem de 20 anos. Morreu numa emboscada, que morreu sangrando pelo pescoço no colo do filho, sem nem imaginar de onde isso teria vindo. E ter vindo de dentro da própria casa. Imagens divulgadas pela polícia mostram os envolvidos momentos antes, durante e depois da execução. Neste primeiro vídeo, cerca de 1h30 antes do crime, 2 das autoras recebem os executores em um veículo Polo, alugado em nome de Alvaci, amiga da médica. Os suspeitos conversam dentro do carro. Depois, 2 homens desembarcam e o veículo segue. Em seguida, as 2 mulheres são vistas desembarcando do mesmo veículo no condomínio onde uma delas reside. Neste outro vídeo, é possível ver que uma moto dá voltas no entorno do prédio da vítima, enquanto o veículo Polo se aproxima e encosta junto à saída de veículos. Na sequência, as vítimas saem do prédio e são seguidas pelo carro que estava estacionado e pela moto. Estas imagens mostram o advogado ainda com vida, ao lado do filho, em um estabelecimento comercial. Segundo a polícia, Lael Rodrigues foi comprar um açaí a pedido da esposa. Enquanto as vítimas estão no estacionamento, os suspeitos se comunicam no entorno do estabelecimento. Observe nessa imagem. O condutor põe a mão para fora do veículo e sinaliza. Uma moto encosta e eles conversam. Minutos depois, nas últimas imagens, o momento da execução, perto da casa do advogado. No mesmo dia do crime, nós juntamos uma força-tarefa e nós determinamos todas as equipes para que colhesse câmeras, tudo que fosse possível de provas técnicas sobre os fatos. Infelizmente, as imagens, né, elas narram, elas descrevem o crime. Dá para você ter uma plena interpretação olhando as imagens, né? E constatamos a infelicidade da viúva, da médica, estar envolvida no assassinato do marido. Comprovado que por uma motivação um pouco afetiva e patrimonial, né, e uma relação de um ciúmes extremo também, acabou desencadeando
nesse homicídio e na tentativa de homicídio do jovem. Ela foi ouvida, mas as investigações, nós temos o segredo de justiça, né? Então ela está acompanhada com um advogado, ela tem até o direito de permanecer em silêncio. E ela foi ouvida ontem, já foi a segunda vez que ela foi ouvida e provavelmente ela será requerida em outras oportunidades para que nós agora acertemos somente os detalhes do crime, né? 5 pessoas foram presas durante a operação por envolvimento direto com o crime. Entre elas, a viúva do advogado, a médica cirurgiã plástica Daniele Barreto, a secretária dela e uma amiga, além de 2 homens. Outros 2 envolvidos estão foragidos. A investigação é bastante robusta, a colheita de imagens e outras ferramentas tecnológicas que foram empregadas não deixa dúvida da participação de todas as pessoas que foram presas. Ontem nós prendemos 5 pessoas e cumprimos 6 mandados de busca domiciliar. Apreendemos 2 veículos que foram utilizados no crime, tanto um veículo Gol branco, o qual o proprietário se encontra foragido, que é o Pablo Juan, como também apreendemos a motocicleta que foi utilizada no crime. Inclusive, prendemos também o proprietário da motocicleta, que é quem conduzia o veículo durante a execução. A polícia não tem dúvida da participação da viúva no crime e aponta como possível motivação um relacionamento extraconjugal mantido pela médica com a amiga dela, que também está presa, além de questões financeiras que envolvem a divisão do patrimônio do casal. As imagens elas colaboraram muito para a elucidação do crime, em especial porque a imagem captada do próprio prédio onde a vítima residia revela que a vítima estava sendo visivelmente aguardada pelos executores nos arredores do bairro, até o momento exato em que, ao pegar o elevador para descer, um desses executores se aproxima do portão de entrada e saída de veículos, deixando claro que eles receberam uma informação privilegiada da saída da vítima naquele momento. A partir daí, restou claro também que a vítima estava indo para um estabelecimento buscar açaí e que esse produto havia sido pedido por sua esposa. Então, sendo ela a única pessoa presente em casa e capaz de informar aos executores que a vítima estava de saída, ficou muito delineada ali, desde já, as suspeitas sobre sua participação. No mais, durante a investigação, restou muito claro que havia um processo constante de desentendimento entre o casal, inclusive, ainda esse ano, a esposa havia se ausentado do lar em que eles viviam juntos. Em dado momento, eles voltaram a viver juntos e sempre mencionando problemas referentes à divisão patrimonial, no caso de uma separação consumada. Inclusive com cautelas em relação a colocar o patrimônio comum em nome de um filho menor. Então, tudo isso está sendo apresentado à Justiça. Nós estamos muito convictas da participação de todos. E temos certeza de que esse trabalho não vai deixar dúvida para o julgador. A irmã da vítima e um dos filhos do advogado acompanharam a coletiva. A irmã diz que a família está em choque, primeiro pela perda, agora com o desfecho. O que a gente espera no lugar de irmã de uma pessoa maravilhosa, pai de família, que cuidava da sua esposa e do seu filho, dos seus filhos, que não imaginava, sequer passava pela cabeça dele, que isso poderia acontecer, que morreu numa emboscada, que morreu sangrando pelo pescoço, no colo do filho, sem nem imaginar de onde isso teria vindo. Mas a gente não podia imaginar que isso viria de quem nós menos esperávamos. Uma pessoa de nível, uma pessoa formada, que o meu irmão confiava até, porque era uma pessoa que era como nós, médica como nós. O exemplo que ele tinha de mulheres em casa era minha mãe, eu e minha irmã, pessoas honradas, profissionais que dedicam a vida a ajudar as outras pessoas, a mudar a vida das outras pessoas. Ele acreditava que a esposa dele era como nós. Apesar da surpresa, a irmã diz que a família estranhou o comportamento da viúva logo após o crime. A médica não compareceu ao sepultamento, foi ao cabeleireiro, mandou limpar a casa, viajou e ainda alugou uma casa de praia. Nós desconfiávamos pelo comportamento dela após o falecimento dele. Foi um comportamento muito estranho. Ela não participou do sepultamento. Ela, no dia, a cidade pequena, então chegou aos nossos ouvidos que ela havia ido ao cabeleireiro logo depois. Ela mandou uma empresa limpar os sofás e as cadeiras
para tirar o cheiro dele dentro de casa. No dia seguinte, 2 dias depois, eu fui na casa dela pegar roupas para o meu sobrinho, que estava hospitalizado. Foi uma tentativa de homicídio. A gente quer saber qual foi a motivação disso, até porque nós temos 2 outros filhos, 2 herdeiros, né? Então, se a motivação foi dinheiro, eu não sei qual é o risco que os meus sobrinhos correm por causa disso. E aí eu fui buscar roupa para o meu sobrinho 3 dias depois e me deparei com a empregada com malas, com todos os pertences do meu irmão dentro das malas para nos entregar, porque ela iria doar, entregar, dar as roupas do meu irmão. Alugou casa de praia, já soube agora que viajou. Então, o comportamento não foi o comportamento de uma viúva, porque nós estamos dilacerados. Nós perdemos um ente querido maravilhoso, uma pessoa protetora que cuidava de nós, que era incapaz de apunhalar alguém pelas costas. Nossa, que surpreendente esse final. Jamais alguém poderia imaginar que a mulher que fez aquele discurso de tristeza, lamentando a partida, a morte do marido, podia agora estar envolvida como a mandante de todo esse crime por causa de um relacionamento com a secretária, pelo que a polícia diz.